Boa noite, pessoal, né, que está acompanhando conosco aí ó, nessa noite. Eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, a lição de número 66, acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soergimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se como o instrutor exigente e reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetimos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, essa foi a nossa leitura de abertura, né? Eu queria convidar todos agora que nos acompanham para a gente fazer a nossa prece, que a gente possa, nesse momento em que todos estamos aqui no mesmo propósito, levar o nosso pensamento ao nosso Pai maior e pedir a Ele nesse momento todo o apoio, toda a intuição necessária para o nosso irmão Luiz Cláudio, que está presente conosco aqui nesta noite, nesta live, para essas informações que ele trará para nós, que nós saibamos extrair o espírito da letra nessas informações, que essas informações possam trazer para nós a necessidade de estar buscando, né, sempre o nosso melhor a cada dia, a nossa reforma íntima,
que nós realmente possamos ter oportunidade de estar colocando em prática todo este aprendizado. Estendemos também, Pai, as nossas intenções a todos aqueles nossos irmãos que se encontram acometidos por uma doença do corpo físico ou a necessidade de auxílio espiritual, todos os nossos irmãos à margem da sociedade, todos aqueles nossos irmãos que não estão podendo acompanhar conosco essa live, que todas essas vibrações, Pai, possam ser estendidas a todas essas pessoas, que elas recebam neste momento a visita dos médicos espirituais, para que possa restabelecer o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Pedimos também, Pai, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram encarcerados, as nossas crianças nos orfanatos, à espera de uma família, os nossos idosos, aqueles que se encontram ainda gozando de saúde neste momento, que todos eles recebam o vosso amparo, Pai, e a visita de todos os anjos guardiães e protetores neste momento. Pedimos também toda a intuição para o nosso irmão Luiz Cláudio, que se propôs estar aqui conosco, presente, para colaborar conosco, né, Pai, no entendimento dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Sendo assim, agradecemos a todos, pedimos também o auxílio e o apoio do nosso mentor, da nossa casa espírita Eurípides Barçanufo. E assim, Pai, pedimos a vossa permissão para iniciar a live da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Luiz, fica à vontade, tá? Valmir, obrigado aí, gratidão. Já agradecendo a você pelo convite, pela forma carinhosa na sua prece aí, as palavras que você colocou. Agradecendo a todos os amigos aí do GAEB, do Grupo de Apoio Espírita Eurípides Barçanufo, apoio holístico, né? Eurípides Barçanufo. E agradecendo a todos que estão conosco nesse momento, pedindo que vocês tenham paciência e que a gente consiga alcançar o objetivo, que é falar desse tema tão maravilhoso, que é Chico Xavier e a divulgação do Espiritismo. O tema central, ele é basicamente esse, a divulgação do Espiritismo através de Chico Xavier. Quando a gente fala em divulgação do Espiritismo, a gente lembra sempre, primeiro, né, daquela frase que é muito famosa na doutrina espírita, atribuída ao Espírito Emmanuel, que diz: a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. Bem, dentro dessa fase de Emmanuel, é que a gente vai tentar discorrer sobre o tema da noite de hoje. Quando a gente fala de divulgação do Espiritismo, a gente tem que se reportar ao Espiritismo desde a sua origem, para a gente entender a importância da divulgação do Espiritismo. Lembrando que a nossa doutrina, ela começa como marco inicial com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, por Allan Kardec, ou o professor Rivail. Bom, com a publicação do Livro dos Espíritos, a gente tem esse marco inicial. E como é que a espiritualidade, já desde o início, colocou para Kardec a importância da divulgação? Bem antes até do marco inicial, quando Allan Kardec já estava em contato com os estudos, contato com as mesas girantes, quando ele começa a estudar, que ele vê que ali tinha algo de muito sério, que ele tinha que se estudar e aprofundar, quando é revelada a sua missão, né, e colocam para ele de todos os perigos, de todos os percalços pelos quais o nosso codificador teria que passar, foi colocado para ele também o seguinte, em relação à divulgação do Espiritismo. O Espírito da Verdade diz para Kardec: não basta apenas publicar alguns livros, terás que ir a campo. Ou seja, não bastava apenas publicar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns,
o céu e o inferno e a Gênese, que bastava ter feito isso, que ali estaria feita a divulgação do Espiritismo. Não, Kardec precisaria fazer algo mais, segundo a própria espiritualidade que tinha passado. E assim foi feito pelo professor Rivaio, que desde o início da publicação do Livro dos Espíritos, não para o trabalho de divulgação do Espiritismo. Logo em 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita regularmente, né, podemos dizer assim, o primeiro centro espírita do mundo, falando em termos de jurídico, né, da formação de um local para se estudar seriamente o espiritismo e propagar as suas ideias, né, os seus conceitos, as suas informações. Então, ele fundou em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não para por aí. Em 1858 até 1869, ele também começa as publicações da Revue Espírita, ou a Revista Espírita, onde ele, Kardec, iria estar propagando os ensinamentos espíritas com muito maior profusão do que todos os conteúdos que estavam no livro. Então, hoje, nós temos aí compilado em 12 volumes essas revistas espíritas, que a maioria de nós nem conseguiu ainda se aprofundar e estudar, e que precisamos de vez em quando, olhando, porque ele contém muitas informações complementares na nossa doutrina espírita, sem deixar de lado toda a importância que as obras da codificação têm. Se Kardec só tivesse publicado o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras, e tivesse parado, já seria um trabalho grandioso, sem sombra de dúvida. Mas ele não parou. Allan Kardec foi também convidado a ir em diversos locais da França, da Europa, saiu a proferir palestras. Divulgando a doutrina espírita. E, além de tudo, ele também respondia a diversos companheiros da França, da Europa, dos Estados Unidos e até do Brasil, respondia às cartas que chegavam até a sua mão, as pessoas querendo saber mais sobre o Espiritismo. Um fato importante nesse trabalho de Kardec de divulgação foi o chamado Auto de Fé de Barcelona, em 1861. Como a maioria dos senhores sabe, 300 livros espíritas que tinham sido mandados para a Espanha foram apreendidos pela Inquisição. Né? A Inquisição estava no seu final, mas ali na Espanha ainda tinha o clero católico, ainda tinha certa força. E apreende os livros de Kardec, 300 obras. E Kardec tinha condições de reaver esses livros. Ele tinha condições de reaver esses livros. Mas, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, naqueles trabalhos que Kardec fazia de evocações, ou nas chamadas reuniões mediúnicas ao tempo de Kardec, a espiritualidade falou para Kardec que não reavesse os livros, que deixassem que queimasse os livros. Por que a espiritualidade falou que deixassem que queimasse os livros? Porque com a queima dos livros, a divulgação seria muito maior. Então, vocês veem que os espíritos também se preocupam bastante com a questão da divulgação. E, dito e feito, foram queimados os livros e despertou um interesse muito maior do que aquele que se os livros não tivessem sido queimados, onde as pessoas quiseram saber qual era o conteúdo daquelas obras que estavam queimadas, por que estavam queimando aqueles livros. Então, despertou um interesse muito maior pelo espiritismo. Então, a gente vê a importância que Kardec e a espiritualidade sempre deram nessa questão da divulgação. Aí, a gente trazendo para o Espiritismo Brasil, né, a gente pode dizer duas coisas, né? Ou uma coisa. Eu costumo dizer que o Espiritismo Brasil ele se divide em antes e depois de Chico Xavier. E aí vocês podem alegar assim, Luiz Cláudio, da onde você está tirando
esta informação, que o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, se divide em antes e depois de Chico Xavier. Bom, eu tiro de algumas obras estudadas por alguns biógrafos de Chico Xavier, de pessoas muito sérias, como, por exemplo, nessa obrinha aqui, Chico Xavier, O Homem e a Obra, onde o nosso querido confrade, o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, ele coloca ali, né, diversas coisas relativas a isso que nós falamos. Tem uma passagem ali, quando Chico Xavier completou 50 anos de mandato mediúnico, ou seja, em 1977, quando ele completa 50 anos de mandato, o presidente da FEB, na atualidade, foi perguntado justamente essa questão: se Chico Xavier dividia o movimento espírita brasileiro em antes e depois. E o presidente da FEB, na época, deu a seguinte resposta. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse que esse trabalho teria que ser feito por autores, por pesquisadores sérios, por pessoas compromissadas, a posteriori, principalmente após o desencarne de Chico Xavier. Ele achava que pessoas, né, que têm essa capacidade de ir atrás, historiadores sérios, de correr atrás de como era o movimento espírita até 1927, porque ali começa, né, o Chico Xavier no espiritismo, em 1927, quando ele começa com a sua primeira psicografia, até 2002, 30 de junho de 2002, que foi o desencarne de Chico Xavier. Que aí alguém viria fazer uma pesquisa para ver se realmente se confirma isso. Mas por toda a obra de Chico Xavier, por tudo que a gente já conhece de Chico Xavier, a gente afirma isso sem nenhum medo de errar, que Chico Xavier divide o movimento em antes e depois. E, sem sombra de dúvida, é o maior divulgador do espiritismo de todos os tempos, porque o trabalho de Kardec é magnífico, é fantástico, sem tirar nenhum mérito do codificador. Mas Kardec teve 12 anos à frente, né, da sua missão, e em 12 anos fez um trabalho sensacional, magnífico. Ninguém está aqui tirando a importância de Kardec. Mas o Chico, para o movimento espírita brasileiro e até para o movimento espírita internacional, toda a sua obra, toda a sua vida é um trabalho de amor, de divulgação, através do seu gesto, ao ponto de que a gente poderia falar assim: Chico Xavier divulgou o espiritismo. Em poucas ocasiões, ele usou a palavra. Ele não precisava usar a palavra para divulgar o espiritismo, porque os seus gestos, os seus atos, tudo que ele fez foi uma forma de divulgação do espiritismo. Quando que isso começa? Isso começa ali em 1927, quando uma das suas irmãs fica doente, e seu pai procura ajuda numa fazenda, numa cidade próxima a Pedro Leopoldo, e um casal chamado Dona Carmen e José Perácio, o casal Perácio, vai até o lar dos Xaviers para tentar ajudar no tratamento dessa irmã de Chico Xavier. E lá, quando chega, Dona Carmen, orientada por amigos espirituais, fala para Chico que Chico pegasse no lápis e coloca umas folhas. E lembrando que Chico Xavier era um católico fervoroso. Ele era um católico fervoroso, um praticante da doutrina católica. Mas ele recebe a ordem, ele se permite ali, né, se colocar em posição, em questão de segundos. Ele começa a colocar nas páginas mensagens. Foram psicografadas 17 páginas a jato, ele com os olhos fechados, ele falou que sente o braço dele se mover contra a sua vontade, e ele não sabia o que estava sendo colocado ali no papel, e são colocadas 17 páginas, onde é assinado um amigo espiritual, que mais tarde a gente viria a saber quem é esse amigo espiritual. Amigo espiritual esse que em 1931, quando Chico já está trabalhando, né? Porque essa primeira psicografia
foi em 7 de maio de 1927. Em junho, Chico Xavier, com seu irmão, já fundam o Centro Espírita São Luís Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. E Chico começa o seu trabalho de psicografia. Em 1931, esse companheiro espiritual aparece para ele e fala do trabalho que tinha, um programa de trabalho com 30 livros para começar, mas que teria o famoso compromisso que ele teria que seguir, que ele teria que aceitar apenas 3 regras: a disciplina, disciplina, que todos nós já conhecemos bem essa história. Mas Chico aceita e começa ali, então, a sua, vamos dizer, a sua grande parceria, que vai praticamente até o final da sua existência, com esse espírito, que é de tamanha importância também para a divulgação do espiritismo no Brasil, que é o espírito Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então, em 1931, o espírito se apresenta para ele. Ele, nessa época, já estava em contato com alguns amigos da Federação Espírita Brasileira, especificamente Manuel Quintão, que tinham levado diversas psicografias de Chico, e ele lança, em 1932, o primeiro trabalho psicográfico de Chico Xavier, um poeta de verso, o livro chamado Parnaso de Além-Túmulo, que causou um tremendo alvoroço nos meios da época. Na época, lembrando que o principal meio era a imprensa escrita, né? A imprensa escrita, em 1932, o maior meio das mídias era a imprensa escrita. Então, causou um burburinho danado na capital, Rio de Janeiro. As pessoas ficaram querendo saber quem é esse tal de Chico Xavier. Quem é esse Chico Xavier? E aí se falava de um mineirinho lá do interior de Pedro Leopoldo, que tinham colocado 60 poemas através de 9 poetas brasileiros e de 4 poetas portugueses e um anônimo. Essa foi a primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo. Chamou uma atenção danada na imprensa. Então, ali já começa uma divulgação do espiritismo, porque os mortos voltavam para dar seu testemunho através dos poemas, através da mediunidade portentosa de Chico Xavier. E logo em seguida, o Parnaso de Além-Túmulo vai seguindo. Em 1955, na sua última edição, ele tem hoje 256 poemas, com, se não me engano, 56 poetas. Então, a gente vê esse trabalho grandioso de Chico. Mas ali em 1932, então, Chico chama a atenção da imprensa, as pessoas começam a buscar Chico Xavier, e o trabalho de Chico não para. Ele começa a atender as pessoas, começa a fazer a caridade em Pedro Leopoldo. Pelos anos ali da década de 30, né, ele começa também a receber as obras de Emmanuel. As obras de Emmanuel começam a partir de obras importantes, começam a vir. Emmanuel faz um trabalho de resgate da história do cristianismo. Desde o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevo, é contado, né, diversas histórias desses romances, livros que começam a entrar na sociedade, o espiritismo começa a fazer parte de pessoas que nunca tinham tido contato com nada da doutrina espírita através desse romance. E aí, em 1943, começa a série Nosso Lar. A série Nosso Lar, ou a série No Mundo Espiritual, com a obra Nosso Lar, ela também foi outro livro, assim, com mais de 2.200.000 exemplares vendidos até hoje. É o chamado best-sellers, é um dos best-sellers da doutrina espírita, onde diversas pessoas chegam na doutrina espírita através dessas obras da série do Mundo Espiritual. Quantas e quantas pessoas não foram ou não estão indo até hoje para a doutrina espírita através das obras de André Luiz? Um pouquinho antes da obra de André Luiz, é interessante a gente falar também que em 30 e 40 houve um fato interessante também. O escritor Humberto de Campos
começa a mandar umas obras importantes para Chico Xavier. E obras como, por exemplo, Brasil do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E logo em seguida, a família de Humberto de Campos abre um processo contra Chico Xavier, querendo requerer a autoria dos livros, já que o livro era de Humberto de Campos, ela queria os direitos autorais. A Federação Espírita Brasileira defende Chico Xavier e o advogado Miguel Timpone consegue ali a defesa de Chico Xavier. O juiz relata que morto não tinha direito autoral. E, em seguida, o Chico, o cuidado passa nas mensagens de Humberto de Campos, começa a vir assinado Irmão X. E o fato, na época, chamou a atenção da imprensa. E, mais uma vez, chamou a atenção para o espiritismo. E aí o Miguel Timpone tem um livro chamado A Psicografia perante os Tribunais, que muitas pessoas que não eram espíritas foram ter contato com a doutrina espírita através desse livro de Miguel Timpone. Então, um fato ligado a Chico Xavier, que acabava divulgando a doutrina espírita com qualquer ação do Chico, desde da Parnaso de Além Túmulo, começou a chamar a atenção. Outro fato interessante foi o provocado pelos jornalistas Jean Manzon e Davi Narci, da revista O Cruzeiro, que foram tentar ridicularizar Chico Xavier, se passando por jornalistas estrangeiros. E Chico dá um exemplar de Parnaso de Além Túmulo para cada um. E o próprio Davi Narci narra que o Jean Manzon ligou para ele e falou assim: olha a dedicatória que o Chico colocou no seu livro. Que o Emmanuel colocou no seu livro, porque a dedicatória era assinada por Emmanuel. Então, eles se passaram por jornalistas estrangeiros, e o Emmanuel fez a dedicatória em nome, o nome dele, Davi Narci e Jean Manzon. E esse fato também foi muito falado. Esses jornalistas, algumas vezes, foram chamados em emissoras para dar entrevista para esse fato, e chamava a atenção para o espiritismo, divulgando o espiritismo. Mas em 1959, outro fato que chamou a atenção foi a mudança do Chico Xavier para Uberaba. A mudança de Chico Xavier para Uberaba, o espiritismo entra numa outra fase, Chico Xavier entra numa outra fase. Por quê? Porque as caravanas de pessoas começam a ir aos montes em Uberaba. Não que em Pedro Leopoldo não fosse caravana, mas em Uberaba explode, principalmente pela proximidade de Uberaba a cidade como São José do Rio Preto, Franca, as cidades do Sul, as cidades do Sudeste, Mato Grosso. As pessoas começam ali, cidades do centro, começam a ir a Uberaba, principalmente através do trabalho das cartas consoladoras. O que acontecia nesse trabalho de cartas consoladoras? Bom, às vezes estavam lá numa sessão dessa, tinha para mais de 20, 30 caravanas. Aí você imagina o seguinte, né? Vamos botar aqui por baixo que uma caravana tivesse 20 pessoas, porque a gente sabe que um ônibus hoje são 44, 46, se for um ônibus desses duplo, né, que é até de 56 pessoas, né? Naquela época, vamos dizer ali que o ônibus fosse de 30, 20 pessoas. Que fosse 20 pessoas. Você multiplica isso aí, esse número de caravanas de ônibus, mais as pessoas que se deslocavam de automóvel, mais as pessoas da região que iam a pé ou de outros veículos. Imagina a quantidade de pessoas que estavam ali para ver essas sessões de cartas consoladoras. E o que acontecia? Às vezes, no auge, você obtinha, Chico psicografava 15, 16 cartas consoladoras no máximo, isso lá no auge. Quando foi mais tarde, Chico psicografava de 6 a 7 no máximo, porque ele não fazia só o trabalho de cartas consoladoras, ele tinha um receituário mediúnico, onde Bezerra de Menezes, através do receituário homeopático, ele atendia diversas pessoas, eram diversas receitas que ele psicografavam ali. Mas nessas cartas consoladoras, as respostas, muitas das vezes, faziam com que as pessoas, que muitas delas iam buscar
a resposta do seu ente querido, pessoas que não eram espíritas, elas começavam a despertar o interesse pelo espiritismo. Muitas fundaram instituições, muitas começaram a divulgar o espiritismo. Caravanas, líderes de caravana começaram a formar caravanas regularmente para levar pessoas. Isso começou a difundir o espiritismo pelo Brasil todo. E aí, em 1970, mais especificamente em 1971, Chico Xavier aparece na televisão, no programa chamado Pinga Fogo. O repórter Saulo Gomes, ele tinha se mudado para aquela região e, se eu não me engano, Franca, ele se muda para Franca e ele começa a ir a Uberaba e ele fica muito amigo de Chico, porque o Chico, ele ficou, depois daqueles fatos lá com Davi Inácio de Amanzão, ele ficou muito, assim, ressabiado com a imprensa. Então, ele faz essa amizade com Saulo Gomes e, através daquela confiança, Saulo consegue levar ele nesse programa. Mas antes dele ir ao programa, ele não queria ir a princípio. Mas Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, vá, porque você vai estar divulgando o espiritismo. Então, Chico vai no programa Pinga Fogo e em 8 de julho de 1971, é considerado até hoje a maior audiência de um programa televisivo, na extinta TV Rede Tupi. Tem esse recorde, com Chico Xavier dando entrevista ao vivo, né, no programa Pinga Fogo. Segundo o relato do Saulo Gomes, que está no livro Pinga Fogo aqui, o Saulo fala que as ruas em volta da TV Tupi, as ruas estavam lotadas. O auditório, todas as cadeiras estavam completas e várias pessoas em pé. Não tinha mais como botar gente para dentro da TV Tupi. Então, os bares fora da próxima TV Tupi começaram a instalar TV para as pessoas assistirem. Eles mandavam: vai para o bar lá que tem a TV, vai passar. Então, esse programa, isso ali divulgou o espiritismo sem tamanho. Logo em seguida, a TV Tupi também, ela vai e começa a passar a novela A Viagem, que era uma adaptação do livro E a Vida Continua. E depois, mais tarde, na década de 80, a Rede Globo de televisão também faz um remake, né, uma nova edição da novela A Viagem. E o que aconteceu, né, nesses períodos da novela A Viagem? Principalmente, eu lembro na década de 80, quando reprisou depois, nos anos 90, as pessoas começam a procurar os centros espíritas, as pessoas começam a procurar os livros espíritas, as pessoas começam a procurar ensinamentos da doutrina espírita. Então, o trabalho de Chico Xavier sempre foi esse, né, mesmo ele sem querer, ele divulgava a doutrina espírita. Um fato interessante aconteceu também em 1981, quando Augusto César Varnucci, ele com alguns amigos, lideraram uma campanha para o Prêmio Nobel da Paz, de indicar Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. Chico, mais uma vez, ele não queria, mas convenceram, justamente porque convenceram ele a deixar que o nome dele fosse indicado. Não por ele, Chico Xavier, mas porque aquilo ali iria divulgar a doutrina espírita. E assim foi feito. Chico não foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, mas só dele participar daquilo ali, os trabalhos que tiveram que ser feitos, mais de 2 milhões de assinaturas que foram catalogadas com pedidos para que ele concorresse ao Prêmio Nobel da Paz, eles montaram aqueles trabalhos e aquilo ali despertou um interesse na população brasileira, de querer saber quem era Chico Xavier, o que é isso, o que é a doutrina espírita. Então, você vê que todos esses trabalhos do Chico, mesmo esses que ele não queria, acabavam divulgando a doutrina espírita. Em 1994, um tabloide norte-americano faz uma seguinte acusação. O tabloide diz o seguinte, que havia diversos autores ficando ricos
com supostos escritores fantasmas, e que tinha um tal de Chico Xavier no Brasil, que só esse autor, Chico Xavier, tinha ganho com esses fantasmas mais de 20 milhões de dólares, mais de 20 milhões de dólares com venda de livros dos supostos fantasmas. E aí, o que Chico faz? Como ele sempre agiu quando atacado. Ele ignorou, ele não respondeu ao ataque. Mas a Federação Espírita Brasileira, mais uma vez, como tinha acontecido lá no fato da acusação, saiu em defesa de Chico Xavier. Esse relato do tabloide norte-americano foi publicado na revista Manchete, na época, aqui no Brasil. E a Federação Espírita Brasileira comunica um comunicado na imprensa da época, onde demonstra que todos os livros de Chico Xavier, da autoria, né, que vinham pela psicografia de Chico Xavier, todos os direitos autorais eram doados em cartório, onde Chico nunca quis ficar com um centavo. Inclusive ela, a FEB, era dona de algum desses direitos autorais e diversas outras instituições, editoras, às quais o Chico havia doado essas obras. E a FEB relata tudo isso em detalhes, inclusive contando que só naquele ano haviam mais de 2.200 instituições de caridades fundadas e mantidas através das doações dos direitos autorais das obras de Chico Xavier. E ela faz depois, no Congresso Espírita Internacional desse ano, uma menção honrosa, agradecendo a Chico Xavier pelo seu trabalho, pela sua dedicação de amor ao próximo, mas principalmente pelo grande trabalho de difusão das ideias do Espiritismo. Foi uma menção honrosa que a Federação Espírita Brasileira fez a Chico Xavier. Aí, a gente queria trazer para vocês aqui um fato, né? Que a gente está falando de divulgação do Espiritismo, falando de Chico Xavier através da sua obra. Qual a importância da divulgação do Espiritismo, né? Chico divulgou através do seu exemplo, né? Na sua forma de consolar, através das suas peregrinações, os seus evangelhos nas comunidades carentes, como o famoso evangelho A Sombra do Abacateiro, né? Através dos seus livros, através de cada consolo que ele dava a cada um que ficava na fila, porque ele atendia a todos indistintamente. O trabalho de Chico Xavier de divulgação, ele é ímpar, ele é fantástico. A sua obra a sua vida é uma divulgação do Espiritismo, sem sombra de dúvida. Mas a gente ouve muito falar assim, o Espiritismo não faz proselitismo. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala assim, o Espiritismo não faz proselitismo, realmente o Espiritismo não faz proselitismo, mas a gente não pode pegar a essa palavra, não fazer proselitismo, e não fazer a divulgação do Espiritismo. A gente tem que entender o que quer dizer essa frase, o Espiritismo não faz proselitismo. O Espiritismo não faz proselitismo, porque o Espiritismo não quer que você chegue para uma pessoa que está bem na sua religião, que não está querendo ouvir falar sobre Espiritismo, e você fique querendo que a pessoa leia um livro espírita, querendo falar sobre as ideias espíritas para essa pessoa. Não, é nesse sentido que ele não faz proselitismo. Mas a gente deve, em todos os momentos da nossa vida, principalmente através dos nossos atos, ser atos de divulgação do Espiritismo. E, quando necessário for, temos que usar a palavra. Eu vou contar para vocês 2 histórias sobre divulgação do Espiritismo que eu me equivoquei. Bom, eu sou casado, minha esposa conheceu o Espiritismo através de um livro espírita que eu dei a ela. Eu dei o livro Nosso Lar de presente para minha esposa. Na época, a gente era apenas amigo. Eu dei o livro Nosso Lar de presente para ela. Aquilo depois fez ela me ligar, querer conversar sobre fatos que estavam no livro, e quando nós convidamos a assistir uma reunião pública. Ou seja, um livro acabou fazendo uma divulgação onde ela foi assistir uma palestra e ali depois ela mesma decidiu começar a frequentar, a estudar e se tornou espírita.
ela antes de ser espírita, ela era católica e foi também evangélica, da Igreja Batista. Mas nem por isso, a gente sabendo que ela estava numa situação que poderíamos dar aquele livro, a gente deixou de dar esse livro. Se a gente fosse seguir esse conceito de não fazer proselitismo, a gente poderia pensar, não, essa pessoa já está dentro da sua religião, ela não precisa receber. Você não deve forçar uma pessoa que está bem na sua religião, que não quer ouvir falar. Mas se há abertura para você falar, para você dar uma mensagem, para você indicar um filme, para você indicar uma palestra, a gente deve fazer todas as oportunidades que a gente tem de divulgar o espiritismo, sim. E aí, passado algum tempo, a gente casou. Em 2002, nós casamos. E no início do casamento, os dois trabalhavam fora. E quando a gente trabalhava fora, num dado momento, nós tínhamos uma menina que trabalhava conosco, que se chamava Elisângela. Era uma menina que a gente notava nela uma força de vontade muito grande. Ela muito jovem, já passava por dificuldades, tinha 2 filhos pequenos, mas a gente via que era uma guerreira mesmo, uma menina muito batalhadora. O seu marido era pedreiro, e você sabe como é a profissão de pedreiro. Tem época que tem bastante serviço, tem época que está sem serviço. Então, ela fazia muita faxina para ajudar o companheiro. E minha esposa chegou para mim, quem fazia o pagamento dessa companheira era minha esposa. Chegou para mim e falou assim, eu vou colocar, né, que ela colocava sempre o dinheiro dela no envelopinho. Ela falou assim, eu vou colocar o dinheiro dela, eu vou colocar junto uma mensagem. E eu falei assim, olha só como é que são as coisas. Eu falei assim, não coloca, porque eu acho que ela é evangélica. Porque, de repente, você vai colocar uma mensagem espírita ali e ela não vai gostar. Aí a minha esposa falou assim, não, eu vou colocar. Se ela for evangélica e não gostar, ela vai me falar, não coloco mais. Mas eu vou colocar, porque o meu coração está pedindo para fazer, eu vou colocar. Olha só, essa questão de não fazer o proselitismo. Ela colocou a mensagem. O que aconteceu? Essa menina pegou aquela mensagem, uma mensagem que a gente lembra se era Germano, de Joana de Anjos, era uma mensagem que era sempre distribuída lá no Centro Espírita Leon Denis. E aí ela leu aquela mensagem tocou a fundo ela. Ela foi procurar a obra social Antônio de Aquino, que não por coincidência é ligada ao Centro Espírita Leon Denis. Ela morava próximo à obra social Antônio de Aquino. Ela passou a estudar o espiritismo. Ela desenvolveu a mediunidade. Ela trabalha no Centro Espírita, é uma grande trabalhadora do Centro Espírita. E foi levada ao espiritismo por uma mensagem que a minha companheira colocou lá, eu vou fazer o pagamento e mais a mensagem. Então, olha essa questão, como a gente, às vezes, tem que repensar. Claro que a gente não deve saindo falando à torta direita para quem não quer ouvir falar de espiritismo. Mas todas as oportunidades que nos cabe divulgar essa doutrina consoladora, a gente deve fazer. E aí eu vou contar uma outra história para vocês. Nós trabalhávamos no Centro Espírita Leon Denis, num grupo chamado Grupo Condessa Paula, que é um serviço de atenção à população de rua. E tínhamos uma companheira que ia para a rua entregar quentinha para a gente, chamada Dona Hermínia. A Dona Hermínia, a gente saía sexta-feira para entregar quentinha, a Dona Hermínia saía com um bolo de mensagem na mão. E toda assistida que a gente dava uma quentinha, ela dava uma mensagem. E ela cansou de ouvir de companheiros a seguinte frase: para que vai dar mensagem? O assistido quer comer. A maioria de alguns deles não sabem nem ler. Eles não vão ler isso aí, eles vão rasgar, vão jogar fora. E ela falava assim: a minha parte é dar a mensagem. O que eles vão fazer não me cabe. Não me cabe ficar aqui discutindo, não me cabe aqui ficar julgando. Eu estou aqui para dar a mensagem. Nós não temos que dar só o alimento material. Vamos dar também um alimento espiritual. E nós tínhamos um companheiro, que já era um senhor de idade, que aquilo me chamou a atenção. A gente chegava para distribuir a quentinha, ele pegava a quentinha e abaixava assim, e ficava com a mão estendida. E aí a gente perguntava: o que o senhor quer? Estou esperando a minha mensagem. E aí ele contou para nós uma história sobre a mensagem, o que aquela mensagem tinha feito. Esse companheiro morava numa carrocinha, uma carroça
que era para catar reciclados, e às vezes eles são agredidos na rua. E tinha um rapaz que perturbava muito esse companheiro, e ele tinha um facão enorme com ele mostrou para nós. E esse cara estava lá, tomava algumas coisas, ia lá perturbar ele já tinha tomado a decisão. Ele falou assim, se esse cara vier aqui hoje me agredir com palavras ou agressão física mesmo, hoje eu vou enfiar a faca nele. Vou enfiar a faca nele, a expressão dele, vou abrir o bucho igual se abre um porco. A expressão dele foi essa. E aí, antes disso acontecer, mais cedo, o grupo passou e entregou a quem tinha. E Dona Hermínia entregou uma mensagem. E qual era a mensagem que estava para ele naquele dia? Os inimigos desencarnados. E ele começou a ler ali aquela mensagem dos inimigos desencarnados. Relato dele para nós. Eu li aquela mensagem, fui refletindo. Ele falou, quer dizer que se eu tirar a vida dele, o ódio entre nós vai aumentar e ele pode me perseguir mais ainda do que agora como encarnado? Ele falou, não, é melhor que ele fique encarnado e eu não tenha que ter esse desprazer dele ficar me perseguindo, eu desencarnado. Olha só o benefício de uma mensagem deixada. E esse companheiro, ele sempre queria o alimento espiritual. Mas aí a gente não pode ficar aqui contando muitas histórias para vocês, não. E aí, então a gente vai avançar um pouquinho, continuar aqui dentro do nosso tema, né? Falando de Chico Xavier e essa divulgação do espiritismo. Chico Xavier ganhou diversos títulos, diversas honrarias. E sempre ele falava, esses títulos não são para mim, esses títulos são para a doutrina espírita. Em 2000, Chico Xavier, através de um concurso que foi promovido pela Rede Globo de Minas e a Telemar, ele ganhou o Mineiro do Século. A importância disso para a divulgação do espiritismo foi muito grande, porque foi muito falado na época. O Mineiro do Século é Chico Xavier. Lembrando que Minas Gerais é um estado onde temos diversas personalidades importantes, em diversos campos, da política, da ciência, esportiva. Vamos lembrar aqui, político temos, se não me engano, JK, no campo esportivo, simplesmente o maior atleta de todos os séculos, Edson Arantes do Nascimento. E na ciência, Alberto Santos Dumont, que deixou um legado para a humanidade. Então, a gente vê a importância de Chico Xavier ganhar o Mineiro do Século. Foi muito falado na época e foi muito divulgada a doutrina espírita, porque um espírita ganhou o Mineiro do Século. Em 2012, eu já estava aqui em Itatiaia, morando, eu me lembro que a rede social da época, hoje nós temos várias, né? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, outras formas de divulgação nas mídias. Mas naquela época, a rede mais famosa era o Orkut. E eu me lembro que o nosso companheiro Alamar Regis, um grande divulgador da doutrina espírita, um entusiasta na divulgação do espiritismo, o companheiro Alamar Regis, que lutou muito para divulgar o espiritismo através da imprensa escrita, montando revista espírita, tinha um sonho de montar uma TV espírita aberta, né, em canal aberto. Hoje ele estaria feliz com tantas possibilidades, tantas formas de divulgar o espiritismo como nós temos hoje, né? Ele estaria aí divulgando, ajudando na divulgação e estaria feliz. Mas o companheiro Alamar Regis, ele foi um entusiasta dessa campanha, que o SBT, junto com a BBC de Londres, lançaram o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos. O que me chamou a atenção? Aí, Luiz? Estou falando do que eu vi na época. O companheiro Alamar Regis estava fazendo campanha para Chico Xavier, tentando fazer com que os espíritas votassem Chico Xavier para o maior brasileiro de todos os tempos. O que acontece? Alguns confrades, achando que Chico Xavier não precisava desse título, para que Chico Xavier queria ganhar o maior brasileiro de todos os tempos?
começam a atacar o companheiro Alamar Regis por ele estar fazendo campanha. Chico não precisa disso, porque Chico era humilde, Chico nunca precisou, nunca quis. Verdade, eu concordo com esses companheiros. Por esse aspecto, nesse sentido, eu concordo. Mas é o que o próprio Alamar falava. Você votando em Chico Xavier, você vai estar divulgando o espiritismo. Você vai estar divulgando o espiritismo. E aí acontece isso. É feito esse programa, onde são escolhidos 100 nomes, e ali tiveram vários nomes que não eram nem para estar ali, mas a gente não está aqui para falar sobre o programa. Mas o que é interessante a gente chamar a atenção? Que esse programa do SBT, Chico Xavier, ele foi para as semifinais, antes dele ir para a final, ele vai, em 2 fases anteriores, ele vai primeiro com Irmã Dulce, vai com a Irmã Dulce, e Chico Xavier ganha por 0,5, ele ficou com 50,5% de votos a mais que Irmã Dulce. Que se ganhasse, estaria muito bem colocado como o maior brasileiro de todos os tempos, uma obra maravilhosa, um espírito grandioso. E lembrando que a gente é um país católico, é um país que a segunda maior religião é evangélica, e que os espíritas, nem todos os espíritas estavam aderindo à campanha, muito pelo contrário, alguns estavam fazendo até campanha para que não se votasse em Chico Xavier. Ele ganha ali pelo percentual de 0,5. E vai para a semifinal, com o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Um grande brasileiro, um brasileiro que transformou essa nação em orgulho lá fora, numa época que a gente tinha, muitos diziam que tinham vergonha de ser brasileiro, um cara que levantava a bandeira brasileira em cada vitória sua, cantava o hino nacional, vibrando, chorando, e fez o brasileiro ter orgulho novamente de ser brasileiro, e tinha diversas obras filantrópicas, principalmente na área de educação, está aí o seu Instituto Ayrton Senna, e Chico Xavier vai para a final. Vai para a final com a Princesa Isabel e, se eu não me engano, com Santos Dumont. Três concorrentes de peso, né? Qualquer um que ganhasse, gente, estaria muito bem colocado o maior brasileiro de todos os tempos. Mas Chico ganha com 71,3%. O Brasil, né? Vamos dizer assim, o Brasil praticamente uma nação que espíritas chamam muito pouco, as pessoas reconhecendo o trabalho filantrópico, o trabalho de caridade, o trabalho de amor ao próximo. Mas o que isso faz de benefício para o espiritismo? Até hoje, se você colocar lá o maior brasileiro de todos os tempos, no YouTube, onde quer que seja, você procurar no Google, você vai ser levado para essa pesquisa e vai estar ali a palavra espiritismo. Pessoas conheceram o espiritismo, pessoas estão conhecendo o espiritismo até hoje, pela obra desse magnífico, desse grande trabalhador da doutrina espírita, que é Francisco Cândido Xavier. A gente queria ler para vocês aqui, né? A gente está terminando, teria muito mais coisas para falar em termos de divulgação, mas a gente vai encerrar aqui com uma leitura e um breve poema, para trazer a palavra para os amigos de volta aí, só lembrando de um fato: nós hoje estamos na era do espírito, estamos na era da comunicação. Hoje, nós somos chamados na pandemia a dar mais atenção aos trabalhos virtuais. Quando nós voltarmos para a nossa chamada normalidade, com as nossas reuniões presenciais, não podemos mais abandonar esses trabalhos virtuais, porque é uma forma de divulgação tremenda da doutrina espírita, é uma forma da gente divulgar. E aí eu fico pensando assim, nós espíritas, nós temos que nos unir cada vez mais. Às vezes a gente recebe, né, o Valmir, por exemplo, manda para mim um cartaz de uma palestra do Gaeb, e às vezes eu não vou poder assistir naquele horário, mas chegou até mim, por que isso vai ficar parado? Por que eu não vou divulgar nos grupos de WhatsApp? Por que eu não vou passar para os amigos? Olha a questão lá da folhinha, as 2 folhinhas. Às vezes, aquela reunião, aquele tema, não é importante para você.
Às vezes você vai estar num estudo, você vai estar vendo outra palestra que te interesse mais, tudo bem. Mas a gente tem que repassar. Não custa nada, é questão de segundos você compartilhar com outros grupos, com outras pessoas, com um amigo. Pode chegar. Às vezes o tema é de valorização da vida. Vai falar contra o aborto, vai falar contra a depressão, contra o suicídio, diversos outros temas que às vezes as pessoas estão precisando, às vezes nós não estamos, as pessoas podem estar precisando, sendo espíritas ou não. E aí eu tenho o hábito de todo que mandam para mim, que fala assim, se inscrevam no canal. Gente, não vai ocupar a memória do seu celular. Eu me inscrevo, escreva no canal, tem um canal lá, eu vou lá, clico, inscrito. A maioria dos canais que mandam para mim, eu estou lá. Quando eu entro lá, inscrito. A não ser quando eu entro pela primeira vez. Opa, é a primeira vez, então eu vou lá, inscrito. Eu me inscrevo para ajudar na divulgação. Eu compartilho para ajudar. Isso é um trabalho tão fácil. Questão de segundos, minutos. Mas você não perde o seu tempo, não. Mesmo que você não possa ver. E a gente vai estar se ajudando um ao outro. Lembrando sempre, a gente não compete. A gente não está competindo. Hoje nós estamos aqui no GAEB. O Centro Espírita Chico Xavier de Patis faz reunião pública no mesmo horário. Então, lá com a Patis, com o GAEB, em Volta Redonda, não está competindo. Os dois estão se unindo para divulgar a mensagem espírita. Então, se fica um pouquinho assistindo aqui e um pouquinho assistindo lá, não tem que ter comparando, lá foi 50, aqui foi 100, ou o contrário, aqui 10, lá 90. Não é esse o objetivo. O objetivo é divulgar a doutrina espírita, é levar a mensagem consoladora do Consolador prometido. Esse que é a mensagem. E aí, para a gente encerrar, meus amigos, meus irmãos, eu queria ler a carta de Divaldo para Chico Xavier, esses dois grandes amigos, esses dois grandes divulgadores do Espiritismo. Divaldo Pereira Franco fala assim, quando nos encontramos por primeira vez no corpo físico, nos idos de março de 1948, você me chamou de filho, como uma ternura incomum. Naturalmente, como sempre fez em relação a muitos que se acercaram, buscando socorro e comiseração, que você transformava em amor. Toda vez em que o busquei, desde aquele dia já recuado, sua bondade, feita de carinho e de confiança, distendeu-me auxílio generoso e cordial, auxiliando-me pela senda de espinho. No seu exemplo, auri as mais belas lições que enriquecem minha atual existência. Acompanhando a sua trajetória de luz, nestes passados 54 anos de relacionamento fraternal, somente possuo motivos para bendizê-lo e homenageá-lo. Sempre o vi como mestre sábio, embora você se recusasse a qualquer uma dessas posições, fazendo-se humilde e discreto. Tornou-se grandioso e invencível. Sem a presunção de ser guia e orientador das almas, transformou-se incontestavelmente no exemplar líder do movimento espírita, que existiu após a morte do mestre de Lyon. Conseguindo dirimir equívocos e esclarecer dúvidas com mais eloquente sabedoria e incomum gentileza, que ao invés de separar os litigantes, tornava-os irmãos. A sua abnegação no exercício da mediunidade, que jamais mercadejou sobre qualquer pretexto que fosse, tornou-se o padrão seguro para o comportamento moral de todos quantos se afeiçoam ao intercâmbio espiritual. O seu gigantismo de missionário em comum deslumbra-me e comove. Em razão disso tudo, por mais busque palavra para expressar-lhe os meus sentimentos de amor, gratidão e ternura, percebo que não as tenho exata, e que somente um grande silêncio, feito de respeito e consideração profunda, é que poderá expressar o que não consigo traduzir. Dessa forma, querido Chico Xavier, onde quer que você agora se encontre, nos páramos siderais, em uma dessas regiões felizes da espiritualidade, suplico-lhe que interceda junto a Jesus por nós, os seus irmãos menores e menos ditosos da retaguarda, que prosseguimos na luta áspera do mundo, em sombras deste momento. Jamais o esqueceremos,
e o seu exemplo ficará como um divisor de águas em nosso movimento, que tanto lhe deve, assinalando o antes e o depois de você, de sua vida extraordinária, dos seus sacrifícios incomuns, dos seus incomparáveis sentimentos de nobreza. Deus lhe abençoe. Salvador, 2 de julho de 2002, logo após o desencarne de Chico Xavier, e está publicado na revista O Reformador, de julho de 2002. E agora sim, para a gente encerrar, uma homenagem a esse grande trabalhador, o maior trabalhador de todos os tempos da doutrina espírita, o maior divulgador do espiritismo, através de seus atos, de gestos, de amor, através da sua portentosa mediunidade, principalmente da psicografia, onde ele soube como ninguém levar o dever adiante através da disciplina. A gente queria ofertar a vocês, não uma música, por caridade, não vamos aqui cantar, porque além da nossa voz não ser muito boa, nós também, às vezes, perdemos o ritmo, não ia ficar muito bonito, não ia ficar muito legal, mas a gente vai declamar essa música que é de autoria de Alexandre Socor, que diz assim: um leve arrepio profundo, a prece é questão de segundos. Alguém quer falar usando a minha mão. Mensagens enlaçam os mundos. Escrevo um suspiro sem cunho, deixando em silêncio a imaginação. Às vezes, relato o que escuto. Em outras, conduzem o meu pulso. Capricho, para não ter mistificação. Não importa se a mensagem é de João, Maria ou do Zé. Se no lápis, amor, eu puser, eu lembrarei de Chico. Lembrarei do amigo Chico Xavier. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco e que a gente possa guardar a mensagem de Chico Xavier, a mensagem dessa amada doutrina espírita, que a gente não perca essa vontade de divulgá-la através de todos os meios possíveis que nós temos em nossa mão. Parabéns aos amigos do GAEB por toda a divulgação do Espiritismo e gratidão a todos vocês. Que assim seja. Ô, Luiz, você faz a prece para nós? Fazemos, explicado aí. Vamos então, meus amigos, meus amados irmãos, unir os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos queridos amigos espirituais do GAEB, agradecendo esta oportunidade que tivemos nesta noite, de lembrar de missionários do amor, como Allan Kardec e Chico Xavier, esse missionário do Espiritismo Brasil, que com sua vida nos deixou exemplos a ser seguido, através da sua caridade, através da sua missão de amor, conseguiu, como ninguém, divulgar o Consolador prometido por Jesus. Que a gente possa buscar, Senhor, através dos nossos exemplos, através da palavra, através do conforto ao ombro amigo e todas as possibilidades que nós tivemos de levar a mensagem de Jesus adiante através dessa amada doutrina espírita. Abençoa todos os irmãos que estão aqui conosco nesta hora, mas abençoe a todos os irmãos que levam essa mensagem espírita nos quatro cantos do orbe, em todos os cantos desse planeta, que a gente possa sentir essa luz se espargindo, se espalhando por todo o nosso orbe, assim como desejamos que a mensagem do amor, do bem e da paz se faça presente nesse planeta, para que ele possa alcançar o mais breve possível a sua destinação de regeneração. Que seja em teu nome, amado Mestre Jesus, em nome dos amigos espirituais do GAEB, mas, sobretudo, em nome de Deus, que agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite. Que assim seja.
Graças a Deus.